Olá, meu nome é Renata Von, sou aluna do curso de graduação em Letras Libras. Apresento minhas orientadoras, professora Valéria Nunes e professora Adriana Baptista, que com muita sabedoria e virtude me auxiliaram na elaboração desta pesquisa, até o momento, numa perspectiva em construção. O tema proposto é Contação de História e Interpretação Português-Libras, em contextos artístico-culturais, vivências no projeto de extensão TRAD Interlab. Prosseguindo, apresento uma breve moldura a começar pela introdução, fundamentação teórica, objetivos, metodologia. A conclusão é debruçada na análise dos dados e as considerações. Na introdução, ressalto a importância do projeto de extensão TRAD Interlab, que desenvolve, entre outras práticas, ações voltadas à tradução e à interpretação Libras-Português. O TRAD Interlab tem uma parceria com o Observatório de Favelas, incluindo a Arena de Cro e o Galpão Bela Maré. Como extensionista do projeto, tendo ingressado em 2021, pude me engajar nesta parceria, atuando como intérprete de Libras em atividades de contação de histórias. Foi quando comecei a compreender melhor as possibilidades que podem me constituir como profissional, valorizando de forma muito significativa um diálogo mais próximo entre a Libras e as artes. Foi feito um recorte de pesquisa e procuramos investigar estratégias linguísticas e cênicas empregadas na interpretação em Libras. No decorrer das atividades de contação de histórias, realizadas na Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira, conhecida como Arena de Cro. Devido a esta realidade, foi surgindo indagações pertinentes sobre a investidura na formação acadêmica de tradutores e intérpretes de Libras português. De igual modo, a formação do professor de Libras. Nesse contexto, a educação brasileira vem apresentando um viés para a educação inclusiva, conforme a legislação vigente. A Lei 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nele é reservado o capítulo 9 para tratar do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, conforme disposto no artigo 42, inciso 1, 2 e 3. Há poucos estudos acadêmicos para fomentar a pesquisa nessas áreas, mas utilizamos o embasamento teórico com referência aos seguintes autores: Lebedef Castro, com a Contação de Histórias, Álvares, Fernandes e Medeiros, com Libras em contextos artístico-culturais. Ademais, Rego e Cel, com a extensão universitária. Em Lebedef, 2014, afirma que a narrativa é relevante não somente para o desenvolvimento da criança, que envolve as dimensões cognitiva, motora, afetiva, social, mas também como fonte de satisfação, de alegria. Ajuda a despertar em si como perceber o mundo em seu entorno e orientar-se, levando em conta a independência nas tomadas de decisões, podendo haver um avanço significativo, a desenvolver habilidades necessárias nas construções cognitivas para que a representação mental faça sentido, como, por exemplo, o sinal em Libras de casa. Embora seja um sinal icônico, de acordo com a gramática e estrutura da língua brasileira de sinais, a criança tende a transferir para entender textos escritos. Em Álvares, 2020, a formação acadêmica aparece
pouco consolidada em relação à atuação de tradutores e intérpretes de Libras português na esfera artístico-cultural. No que concerne os cursos de graduação, as disciplinas são ofertadas de forma generalizada e que não há uma formação profícua da área e tampouco delineada. Destacam outras importâncias históricas, por exemplo, a área educacional, da saúde e jurídica. Dessa forma, espaços de cursos e extensão que visam a prática do profissional têm se destacado mais no âmbito acadêmico, o que viabiliza a presença de tradutores e intérpretes em espaços públicos e privados. Quanto aos objetivos desta pesquisa, foram traçados da seguinte maneira: identificar estratégias linguísticas e tradutórias, verificar contribuições na formação, analisar propostas cênicas. Tudo isso no meu contexto de atuação como intérprete de Libras de contação de histórias infantis na Arena de Cro, como extensionista do TRAD Interlábio. De início, apresento parte da vereda percorrida. Sucedeu através de uma pesquisa bibliográfica com uma abordagem qualitativa. Analisamos a narrativa Nyangarashena, a cobra curandeira. Já que a narrativa trata de uma cobra curandeira, penso ser bastante pertinente a indumentária utilizada na composição, a fim de contextualizar o todo na apresentação. Nesta caminhada, a história originária da atual República do Zimbábue está localizada ao sul da África, que manifesta a tradição oral do povo Shona. O autor da obra é Rogério Andrade Barbosa. É importante comentar que o material foi disponibilizado previamente pela contadora, com o intuito de favorecer e agilizar o tempo de estudo e a dedicação da pesquisa, além de uma consultoria prévia para sanar dúvidas, questionamentos, assim tornando possível uma atuação de qualidade. Por último, o caminho se mostra cheio de mistérios, em que o mestre sábio do povo Shona, do Zimbábue, fica muito doente. A única esperança de cura é a Nyangarashena, cobra curandeira, cheia de poderes extraordinários e com uma saliva mágica. A fim de ser curado, o mestre sábio Tanguena convoca os homens da aldeia para buscar a cobra. Porém, os homens, ao se depararem com a enorme serpente, eles fogem de medo. Então, sem esperança, o mestre pede que o deixem em paz. De repente, surge um doce sentimento. As crianças do povoado não aceitam a morte de Tanguena. Com o coração valente, os pequeninos resolvem ir atrás de Nyangarashena e finalmente conseguem salvar a vida do mestre. Nas análises que se debruçaram sobre a minha própria atuação enquanto intérprete de Libras no contexto de contação de história, podemos apresentar alguns exemplos quanto às estratégias linguísticas e tradutórias. O uso presente de classificadores na língua de sinais são formas que diferenciam características físicas e representam objetos, pessoas e animais. Pude perceber que é um recurso linguístico extremamente necessário e relevante no contexto de contação de histórias infantis, pela sua evidente visualidade, representada pela expressividade corporal, tão cara às artes cênicas e aos surdos, e de suma importância para crianças. Como exemplo de uso na interpretação, utilizei o classificador COBRA. A adaptação é um procedimento técnico de tradução, como exemplo na interpretação da contação desta história. No texto-fonte, em língua portuguesa, aparece o nome de um mestre sábio chamado Tanguena. No texto-alvo, em língua de sinais, o nome foi substituído por chefe, comparado ao cacique de uma tribo.
Isso é um exemplo de adaptação como procedimento técnico de tradução. É uma escolha tradutória que o intérprete faz para adequar aquela tradução ao público-alvo, por considerar mais adequado para a faixa etária. Outro exemplo de adaptação. No texto-fonte, em língua portuguesa, a cobra Niangara-Xena tem uma saliva mágica. No texto-alvo, em língua de sinais, substituir a palavra saliva por palavras. Sobre o procedimento técnico de tradução, chamado omissão, no início da narrativa, no processo tradutório, eu escolhi fazer a soletração do nome, Niangara-Xena. Depois, no decorrer da contação, decidi omitir o nome da cobra. Ao passar para Libras na tradução da língua-alvo, ficou cobra doença curar. Ficaria extremamente cansativo, principalmente considerando um público infantil, ver a soletração manual do nome da cobra várias vezes ao longo da contação. Por isso optei por identificá-la pelo nome logo no início, fazendo a soletração manual, mas depois omiti e me referi a ela apenas como cobra. Outro recurso linguístico e tradutório é a manutenção do registro utilizado. Neste caso, o registro informal da língua, que na tradução precisa se adequar. Uso da linguagem formal quando a contadora finaliza a narrativa com a moral da história, de forma simples que alcance a compreensão das crianças. Ao tradutor, cabe fazer equivalências linguísticas, culturais e também de gênero e registro da língua. Nas análises das estratégias cênicas, verificamos o uso de mímica, gestos que acompanham a fala oral, nesse caso da contadora. Lembrando que a língua de sinais não é mímica. A mímica aqui é utilizada pela própria contadora durante sua atuação e, consequentemente, a intérprete incorpora e se utiliza desse recurso também durante sua interpretação. A adaptação de figurino é essencial para a contextualização corrente, para dar vida aos personagens. Se possível, selecionar um leque de cores condizente com a vestimenta do profissional que estará narrando. Mas é claro, é necessária uma relação comunicativa antecipada. Combinar com a contadora antes, trabalho de equipe, sair do padrãozinho de que intérprete tem que vestir preto. Adequação do plano em alto, médio, baixo. Foi observado nessas análises que a intérprete acompanhava os movimentos da contadora. Isso demonstrou ser um recurso importante para que o público, no caso das crianças, principalmente, não perdesse o foco da narrativa e passasse a prestar atenção nos dois profissionais atuando, assim fazendo possíveis assimilações. Nesse exemplo, é fundamental o tradutor-intérprete usar e abusar da expressão facial e corporal, usando de intensidade, ampliando os movimentos, caso seja necessário. Tudo com dose de moderação que esteja acordado com a comunicação e expressão da contadora. As referências. Estamos muito agradecidas pela oportunidade, o nosso contato e muito obrigado.